Irmãos, boa noite. Quero fazer a leitura da Bíblia Expositora, do capítulo 4, referente ao dia 4 de janeiro. Agora que estamos neste dia 4 de janeiro, lendo a Bíblia anual, lendo os desafios do Salmo 139 dentro de 21 dias. E eu vou ler esta Bíblia expositora, explicativa, um capítulo por dia. Daí alguns anos lendo a palavra de Deus, nesta Bíblia expositora, explicando, expondo o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, dia 4, capítulo 4, e assim vamos seguindo este ano de 2025 para te aprendermos Bíblia, aprendermos a palavra de Deus, para a nossa aplicação pessoal, para a nossa vida espiritual, principalmente. Amém? Então, diz assim, antes de ler, vamos convidar o Espírito Santo para se fazer presente nesta leitura. Espírito Santo de Deus, se faça presente nesta leitura. É explicativo daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Sabemos, Deus, que o mundo vive de qualquer jeito. O mundo vive como eles querem. No pecado, na iniquidade, na impiedade, sem amor ao próximo, sem afeição pessoal, sem afeição natural, de qualquer jeito. E a tua palavra traz a nós que todos aqueles que escolheram viver de qualquer jeito, todos se deram mal. Por causa de quê? Da escolha do pecado. Então, Deus, fala conosco por meio da tua palavra agora. Em nome de Jesus. Levamos todo o nosso pensamento cativo a Cristo, para que possamos estar ligados na videira verdadeira, que é Jesus, que é a tua palavra. Amém. Então, vamos iniciar. Capítulo 4, 4003 ano antes de Cristo. Acredito que a leitura é essa, 4000. Mais ou menos. Mas é 4000. Tem 4, 0, 0 e 3, né? Não sei, não sou bem de matemática. Mas, vamos lá. Aqui vai falar sobre Caim e Abel. Versículos e explicação de cada versículo. Amém? Presta atenção, acompanhe. Se chamar atenção, volte o vídeo, ouça de novo e deixe o Espírito Santo falar com você. E conheceu Adão, a sua mulher, Eva, é a conotação bíblica da união conjugal, de marido e mulher, no que diz respeito ao ato sexual, a qual concebeu e deu à luz um filho. Deu à luz a Caim, o primeiro menino nascido desta união. Terminará exatamente como o Senhor disse, com dor, e disse: alcancei um varão por vontade do Senhor. Quando Eva utilizou o título Senhor, que alude à aliança de Deus e que se refere à semente da mulher, em Gênesis 3, versículo 15, ela pensava que Caim fosse o que fora prometido. Ela, evidentemente, não se deu conta de que era impossível para o homem caído gerar o Redentor prometido. E depois deu à luz seu irmão Abel. Abel significa vai tarde, o que demonstra que Eva já se desiludira com o seu primogênito, Caim, o mais velho. Sem dúvida, Eva viu nele algumas características que ela sabia não poderem ser da semente
prometida. Ela estava perdendo a fé em Deus. Abel foi o pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ambos eram profissões honráveis. Lavrador e pastor de ovelha. Lavrador da terra, o que cultiva a terra, e pastor de ovelha eram profissões honráveis. E aconteceu que, passando o tempo, a frase utilizada aqui se refere a um longo período de tempo indeterminado. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Provavelmente, essa foi a primeira oferta que ele trouxe. Apesar de o Senhor já ter explicado a primeira família a necessidade do sistema de sacrifícios, para desfrutarem de algum tipo de comunhão com Deus e o perdão dos pecados. A prova de que Adão, ao menos por um tempo, ofereceu sacrifícios, Caim sabia o tipo de sacrifícios que o Senhor aceitaria, mas se rebelou contra a advertência, exigindo que Deus aceitasse o trabalho de suas mãos e que, na realidade, Deus não pode aceitar. Assim, temos na pessoa de Caim e na de Abel os primeiros exemplos de um homem religioso do mundo e de um verdadeiro homem de fé. Aleluia! Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Isso foi o que Deus exigiu. Um sacrifício de sangue, de uma vítima inocente, um cordeiro, o que declara o fato de que Abel conheceu a sua necessidade de um redentor e que alguém viria redimir a humanidade perdida. A oferta de Abel foi um tipo de Cristo e o preço que ele pagaria na cruz do Calvário para que o homem pudesse ser redimido. E olhou o Senhor com agrado para Abel e para a sua oferta. Como já foi dito, tratava-se de um tipo de Cristo na cruz, a única oferta que Deus respeitaria. Aleluia! Vou repetir. Como já foi dito, tratava-se de um tipo de Cristo na cruz, a única oferta que Deus respeitaria. O altar de Abel é formoso aos olhos de Deus e repugnante aos do mundo, aos do homem. O altar de Caim é famoso aos olhos do homem, aos olhos do mundo e repugnante aos de Deus. Esses altares existem na atualidade, ao redor de um que representa Cristo e sua obra expiatória. Poucos se reúnem. Ao redor do outro, há muitos. Deus aceita o cordeiro imolado e rejeita as frutas oferecidas, e a oferta sendo rejeitada por necessidade. É rejeitado igualmente o ofertante. Aleluia! Que palavra tremenda! Mas não olhou com agrado para Caim, nem para a oferta dele. Digamos uma vez mais, Deus não tem respeito por qualquer caminho proposto de salvação, com exceção do de Jesus Cristo. E ele crucificado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Irou-se Caim em grande maneira, e descaiu o seu semblante. O que encheu Abel de paz, encheu Caim de ira. A mente carnal mostra sua inimizade contra toda essa verdade que tanto alegra e satisfaz o coração do crente. Então, o Senhor disse a Caim: Deus ama Caim tanto quanto Abel e deseja abençoá-lo também. Por que te enfurecestes? O altar de Abel fala de arrependimento, de fé e do sangue precioso de Cristo. O Cordeiro de Deus sem mancha. O altar do Caim fala do orgulho, da incredulidade e de auto-justificação, que sempre provoca a ira. E por que descaiu o teu semblante? A ira de uma forma ou de outra acompanha a auto-justificação, porque essa é a que infectou Caim.
A justiça de Deus só pode vir por meio da cruz, enquanto que a autojustificação depende das obras. Logo, ninguém vai ser salvo pelas suas obras. É por fé. Não é auto se justificar. Se bem fizeres, não é certo que está aceito? Se você trouxer o sacrifício correto e deste modo colocar sua fé no mesmo, e se não fizeres bem, o pecado, uma oferta do pecado, está à porta. O cordeiro estava à porta do tabernáculo, e sobre ti será o seu desejo, mas tu, sobre ele, deve dominar. O Senhor prometeu a Caim domínio sobre a terra nesse dia, mas somente se ele tivesse oferecido o sacrifício correto e posto a sua confiança neste. Ele promete o mesmo atualmente a todos os que confiam em Cristo. Mateus, capítulo 5, versículo 5. O pecado, irmãos, ele bate a porta. A gente não deve abrir a porta para o pecado. E o pecado está também sob o nosso domínio. Cabe a gente dominá-lo. Fruto do Espírito é ter domínio próprio. Se você não se liberta daquele pecado, não consegue se libertar e sempre está pecando no mesmo pecado, e você é salvo em Cristo, o que falta-lhe é domínio próprio. O que tem que bater na nossa porta, e quando bater a gente tem que abrir, é Jesus. Porque Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir, se não ouvir, ele não vai entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não podemos abrir a porta para o pecado. Amém? Caim assassina Abel. E falou Caim a seu irmão Abel. E aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. O primeiro assassinato. A religião de Caim era muito refinada para matar o cordeiro, mas não tão requintada para matar a seu irmão. O caminho da salvação de Deus enche o coração com amor. O caminho da salvação do homem acende o ódio. A religião foi sempre a causa principal do derramamento de sangue. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? Os pecados de Adão contra Deus e os pecados de Caim contra o homem, na conduta deles, temos o pecado em todas as suas formas, que aparece na mesma primeira página da história humana. E ele respondeu: não sei, sou eu, guardador de meu irmão. E ele se manifestou como um mentiroso, ao dizer: não sei, como? Mau e profano, ao pensar que poderia ocultar o seu pecado de Deus, como injusto, ao negar-se a ser o guarda de seu irmão, como obstinado e desesperado ao não confessar o seu pecado, e ele, Deus, disse-lhe: o que tens feito? Refere-se aos pecados do homem, ao fruto da sua natureza pecaminosa. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Há algumas evidências bíblicas de que Caim cortou a garganta de seu irmão. Portanto, com o primeiro derramamento de sangue humano, surgiu esse pensamento sinistro, divinamente inspirado, de que a terra não vai conceder paz ao que arbitrariamente manchou a sua boa face com o fluxo de vida do homem. E agora, pois, maldito és tu desde a terra. Caim repudiou a cruz, assassinou seu irmão e foi amaldiçoado por Deus. Esta é a primeira maldição de Deus contra um ser humano, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Foi o início do que resultou numa saturação desde aquele tempo até agora. A terra se encharcou
com sangue de vítimas inocentes. Aleluia! Quando lavrares a terra, não se dará mais a sua força. Indica o fato de que Caim tinha poluído a habitação do homem, e agora, quando ele cultivasse o solo, este resistiria como a um inimigo. Vagabundo e errante serás na terra. Apresenta-se a busca, não de uma melhor sorte, e sim sob a compulsão de uma má consciência. Então disse Caim ao Senhor: muito grande é a minha iniquidade para ser perdoada. Caim não viu a enormidade do seu pecado, e sim a severidade do seu castigo. Em outras palavras, não houve arrependimento. Eis que hoje me lanças da face da terra. O pecado do Adão trouxe a expulsão do círculo interior, o de Caim, a do exterior, e me esconderei da tua presença. Ocultar-se da presença de Deus significa não ser considerado por Deus e não ser guardado por seu cuidado protetor. E serei vagabundo e errante na terra, um andarilho, e acontecerá que qualquer um que me achar, procurar, me matará. A referência de Caim a outros indivíduos demonstra que, no mais de 100 anos desde que Adão e Eva foram criados, os primeiros pais tinham tido outros filhos. Naquele momento, poderia haver algumas mulheres de pessoas na terra, e sem dúvida foi assim. E respondeu o Senhor: certamente qualquer que matar Caim 7 vezes sofrerá vingança. A Caim foi prometido viver, para que ele pudesse ser uma advertência a outros quanto ao erro do que derramar o sangue de seu próximo. Entretanto, muitos poucos prestaram atenção, como poucos na atualidade o fazem. Então o Senhor pôs um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer um que o achasse. Não é dito que marca foi, mas, evidentemente, todos sabiam. A primeira civilização, versículo 16. E saiu Caim da presença do Senhor. Os que estão em rebelião contra Deus sequer desejam sua presença, e isso por todos os motivos óbvios. E habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod significa vagar. A maioria da raça humana vaga, exilada, porque não conhece Deus e por isso não tem paz. E aconteceu, Caim é sua mulher. A terminologia bíblica para indicar a concepção, a qual, e conheceu Caim a sua mulher. A terminologia bíblica para indicar a concepção, a qual concebeu e deu à luz a Enoque, e edificou uma cidade. Na realidade significa estavam construindo ou começaram a construir. A ideia é a de que ela não foi terminada. Assim foi e é com a raça humana. Nada é completamente terminado. E conversos, simplesmente porque o que constrói, não inconversos, os satisfaz. E chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Comporta a ideia, devido do significado do nome Enoque, de que esta cidade seria um lugar de educação e aprendizagem, mas era uma educação e aprendizagem sem Deus. E a Enoque nasceu Irade. Irade foi o pai de Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Tudo isto aconteceu 300 anos ou mais depois da criação de Adão e Eva. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. A primeira ocorrência de poligamia registrada na Bíblia. E Ada deu à luz a Jabal, ao qual foi pai dos que habitam em tendas de campanha e criam gados. E o nome de seu irmão era Jubal, o qual foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Parece que Jubal foi o inventor de instrumentos musicais. E ouvido
do homem agora está cheio de outros sons que não procedem do Calvário, e o seu olho está cheio de outros objetos, em lugar do Cristo crucificado. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, instrutor dos artifícios de todas as obras de metal e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Tubal-Caim foi o primeiro a começar o trabalho com metais. Provavelmente o nome Caim foi acrescentado ao de Tubal, para demonstrar que eles eram cainitas. Naamã significa formosa. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai os meus ditos, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me golpear. Porque 7 vezes está vingado Caim, mas Lameque, na verdade, 70 vezes 7. É o primeiro poema registrado na história da humanidade. A poesia é igual desde aquele tempo. Glorifica a imoralidade e o assassinato e nega a ira vindoura. O homem tentou negar o julgamento desde então. Entretanto, o julgamento um dia virá. Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15. A semente espiritual renovada, versículo 25. E novamente Adão conheceu a sua mulher, a qual deu à luz um filho. Chamou seu nome Sete. Depois de tratar da linhagem de Caim, no início da corrupção e da violência, Moisés volta uns anos. No nascimento de Sete, o Espírito Santo destacará Sete, porque este será na linhagem de Cristo. O nome Sete significa substituto designado. Porque Deus, disse ela, deu-me outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Quando Caim nasceu, Eva disse, adquiri um varão pelo Senhor. O que indica que ela acreditou na aliança em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Agora ela utiliza o termo Deus, com efeito, afirmando que ela perdeu a fé na aliança, como foi dito, dessa semente Cristo viria, mas por causa da incredulidade, Eva não sabia ou não acreditava. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. O nome Enos significa doentio, mortal, a decadência do homem. Os terríveis resultados da queda agora estão começando a ser compreendidos. Então, começou a ser invocado o nome do Senhor. Provavelmente se refere ao desprezo, muito possivelmente à família de Caim. Ao dar-se conta de que Sete tomou agora o lugar de Abel, associando-o ao primogênito ou ao designado. Desdenhosamente, ela se refere a ele como povo de Deus ou o povo do Senhor. Aleluia! Que leitura maravilhosa! Para o nosso entendimento e conhecimento. Este é o capítulo 4 do livro de Gênesis, na leitura e na sua explicação. Um capítulo por dia, para que nós possamos aprender e escutar a voz do Espírito Santo. Que o Senhor sempre quer ter uma aliança conosco. Sempre devemos estar no altar do Senhor. Aleluia. Senhor Deus, muito obrigado por esta leitura. Nos incentiva, Deus, a aprender sobre a Tua palavra, que é algo maravilhoso. Te servir, Deus, não é difícil. Para ser aceito pelo Senhor não é difícil. Viver com Cristo não é difícil. Viver debaixo da proteção do Senhor não é difícil. Porque é só orar, buscar a Sua presença, obedecer a Sua palavra, meditar na Sua palavra e fugir da corrupção humana, fugir da violência humana, fugir dos pecados. Não praticar, não se alinhar ao pecado, mas estar na luz de Cristo. Então, Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Senhor estar nos mantendo vivos até aqui, na Tua presença, mediante a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Até a próxima live, em nome de Jesus. Amém.